Tudo o que te contaram sobre Moisés é uma mentira colossal, construída para te manter de joelhos. Sim, você leu certo. Aquela cena grandiosa do homem de cajado erguido diante do faraó, o mar se abrindo em dois muros gigantes de água, as pragas caindo do céu como punição divina e uma multidão de escravos atravessando areias rumo à liberdade, guiada pela mão do próprio Deus, nada disso aconteceu da forma como te ensinaram. E quando você terminar de ouvir esta investigação, vai entender por que essa história sobreviveu por tantos séculos sem que ninguém ousasse questioná-la de verdade. Porque existe um motivo muito sombrio por trás dessa narrativa, e esse motivo não tem nada a ver com fé, tem a ver com poder. Pense comigo por um instante. Se realmente uma multidão enorme deixou o Egito numa única noite, se realmente pragas devastaram o império inteiro, se realmente um exército foi engolido pelas ondas, onde estão as provas? Onde estão as ruínas? Onde estão os registros? Onde estão os papiros? O Egito era uma civilização obcecada por documentar tudo. Os faraós gravavam em pedra suas vitórias e até mesmo suas derrotas humilhantes. Escribas anotavam colheitas, enchentes, nomes de servos comuns, doenças de animais sagrados, pequenas escaramuças de fronteira. E ainda assim, sobre a maior rebelião de escravos da história, nada, nem uma linha, nem um sussurro, nem uma inscrição esquecida no canto de um templo. E isso não é o detalhe menor. Isso é a primeira rachadura na muralha da mentira. Porque silêncio dessa magnitude não é coincidência. É ausência gritando no lugar onde deveria existir memória. E quanto mais você pensa nisso, mais perturbador fica. Porque se nem o Egito registrou, e se nem as pedras guardaram, então alguém está mentindo há muito tempo. E a pergunta que precisa te atravessar agora é esta: se não aconteceu, por que te contaram que aconteceu? Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda demais a espalhar a verdade. E o que vem a seguir é ainda mais devastador. Mas o silêncio do Egito é apenas a primeira pedra a cair, porque existe um lugar onde a fraude deveria ter deixado marcas ainda mais impossíveis de esconder. E esse lugar é o deserto. Imagine por um momento uma multidão imensa atravessando areias escaldantes por décadas inteiras. Pense no que isso significa de verdade. Seriam necessárias toneladas de água todos os dias, montanhas de alimento, roupas rasgadas sendo descartadas, ferramentas quebradas sendo abandonadas, fogueiras acesas em milhares de pontos, cemitérios improvisados por onde o povo passasse, já que mortes aconteceriam diariamente em tal contingente. Uma travessia desse tamanho deixaria cicatrizes visíveis a olho nu por milénios. E ainda assim, quando arqueólogos armados com as melhores ferramentas do mundo vasculharam o Sinai palmo a palmo, o que eles encontraram foi o nada absoluto. Nenhum osso, nenhuma panela quebrada, nenhum resto de fogueira antiga, nenhuma ponta de lança, nenhum traço de acampamento prolongado. Agora segura essa informação, porque ela vai te perturbar. Esse mesmo deserto preserva intactos os vestígios de pequenas tribos nómades que passaram por ali em épocas remotas. Grupos de poucas dezenas de pessoas deixaram marcas que sobreviveram ao tempo. Mas uma multidão, supostamente composta por centenas de milhares de almas, não deixou absolutamente nada. Isso é logicamente impossível. Se os pequenos deixam rastros, os gigantes deveriam ter deixado montanhas de rastros. E a conclusão que emerge dessa constatação é brutal. O êxodo não é memória histórica. É encenação cuidadosamente planejada. É teatro político disfarçado de escritura sagrada. E aqui vem o golpe que poucos estão preparados para receber. A mentira não foi acidental. Ela foi arquitetada por mãos específicas, em um momento específico, com um objetivo muito claro em mente.
E esse objetivo vai sacudir tudo o que você acreditou até agora, porque a próxima peça desse quebra-cabeça está escondida dentro da própria Bíblia, traindo a si mesma de uma forma que ninguém nunca quis te mostrar. A própria Bíblia se contradiz de uma forma tão escancarada que, se fosse qualquer outro livro, já teria sido descartado há séculos. E essa é a terceira rachadura na muralha da mentira, talvez a mais escandalosa de todas. Porque quando você abre o texto com olhos atentos, sem a venda da tradição, o que aparece diante de você é caótico. Um trecho afirma com toda solenidade que 600 mil homens partiram do Egito, fora mulheres, crianças e idosos. Calcule isso. Estamos falando de uma multidão que facilmente ultrapassaria 2 milhões de pessoas. Mas em outro trecho, a mesma história sugere que era apenas um pequeno clã familiar, gente suficiente para caber sob algumas tendas. Como o mesmo Deus, no mesmo livro sagrado, confunde um exército inteiro com uma família reduzida? A resposta é simples e dolorosa. Ele não confunde, porque não foi ele quem escreveu. Foram homens, e homens diferentes. E mais, um versículo fala em 4 décadas inteiras de peregrinação pelo deserto. Outro sugere que tudo se resolveu em pouco mais de uma geração. Um trecho descreve Deus como uma presença distante, majestosa, inalcançável, envolta em nuvens e fogo. Outro o mostra caminhando tranquilamente entre homens, jantando com eles, negociando com eles, discutindo com eles, cara a cara, como um vizinho qualquer. Isso não são deslizes de copistas distraídos. Isso não são falhas de tradução. Isso são cicatrizes, marcas deixadas por muitas mãos, em muitos séculos, tentando remendar uma colcha de retalhos e vender como um manto sagrado. Toda mentira esticada por tempo demais acaba tropeçando nas próprias pernas. E essa tropeçou tantas vezes que hoje ninguém mais consegue sustentá-la sem piruetas argumentativas. E a pergunta que precisa martelar dentro da sua cabeça agora, sem piedade, é esta: por que alguém se daria ao trabalho colossal de inventar uma história tão grandiosa assim? A resposta não tem nada a ver com fé. A resposta tem a ver com algo muito mais frio e muito mais calculado. E é aí que a máscara começa a cair de vez. Porque uma nação sem passado é frágil como vidro, mas uma nação com origem divina se torna praticamente inquebrável. E essa é a chave que abre todas as portas trancadas dessa investigação. Estudiosos sérios, vasculhando camada por camada do texto bíblico, rastrearam a verdadeira origem desse relato. E o que encontraram foi chocante. O Êxodo não foi escrito quando supostamente aconteceu. Ele foi escrito muito, muito depois. Em um período em que um pequeno reino frágil, espremido entre impérios gigantescos que podiam engoli-lo a qualquer momento, precisava desesperadamente de algo que unisse tribos rivais sob uma só lei, uma só bandeira, um só Deus. Imagine a cena. Sacerdotes e escribas reunidos em salas escuras, iluminadas por velas trêmulas, inclinados sobre rolos de pergaminho. Eles não estavam registrando memória. Eles estavam fabricando identidade. E qual seria a forma mais brilhante de fazer isso? Inventar um passado em que o Deus daquele povo, até então um Deus pequeno de uma tribo insignificante, humilhou o maior império do planeta. Transformar camponeses em escolhidos. Transformar fugitivos em herdeiros de uma promessa eterna. Transformar derrota em destino. E aqui começa o efeito dominó que poucos estão preparados para encarar. Porque se o Êxodo desmorona, tudo o que foi construído em cima dele desmorona junto. A última ceia se apoia inteira na Páscoa. A ideia de libertação sustenta o Evangelho inteiro. Sem Êxodo, não existe povo escolhido. Sem povo escolhido, não existe aliança. Sem aliança, não existe Messias. Sem Messias, não existe cruz. Sem cruz, não existe redenção.
O castelo inteiro, edificado por milénios, começa a tremer em suas fundações de areia. E isso deveria te deixar acordado à noite, porque significa que por séculos bilhões de pessoas curvaram a cabeça, choraram, deram suas vidas e até entregaram seus filhos por uma história que pode nunca ter saído do tinteiro de um escriba ambicioso. E a próxima peça desse quebra-cabeça vem de dentro das próprias cidades do faraó, e ela é ainda mais perturbadora. Coloque-se agora na pele de um escriba egípcio comum, sentado numa sala de pedra com as paredes frias ao toque, uma lamparina queimando lentamente ao seu lado, o cheiro de papiro molhado enchendo suas narinas. Seu dever sagrado é registrar cada detalhe do reino, absolutamente tudo. Você anota quando o Nilo sobe, quando o Nilo desce, quantos sacos de grão foram armazenados nos celeiros reais, quantos bois foram sacrificados no templo, até mesmo as pequenas brigas de fronteira com tribos vizinhas. Nada escapa ao seu olhar atento. E então, segundo a tradição que nos foi empurrada goela abaixo por séculos, algo absolutamente apocalíptico acontece na sua frente. O rio se transforma em sangue, pragas devoram as plantações, uma escuridão impossível cobre o céu durante dias. Um exército inteiro, o orgulho militar do Império, desaparece, engolido pelas ondas. Uma multidão de trabalhadores escapa pela noite, deixando a economia em ruínas. E ainda assim, você, o escriba obediente que registra até doença de animal doméstico, não escreve uma única palavra sobre isso. Nem um rabisco, nem uma nota lateral. Isso é simplesmente impossível. E a arqueologia, quando finalmente pôde escavar as camadas exatas do período que a Bíblia aponta como cenário desses eventos, entregou um veredito devastador. O Egito daquela época estava próspero, estável, funcionando como uma máquina bem azeitada. Os templos ativos, os celeiros cheios, a burocracia impecável. Nenhuma cicatriz de colapso, nenhuma catástrofe, nenhuma crise econômica. Nenhum sinal de um império ferido. E tem algo ainda mais revelador, algo que transforma a dúvida em certeza. As cidades que supostamente foram construídas pelos escravos hebreus, aquelas onde Moisés teria crescido e sofrido, só foram erguidas muito depois do período em que a história pretende situá-las. Isso tem um nome técnico, e ele é mortal para qualquer narrativa. Chama-se anacronismo. E esse é o tipo de erro que só comete quem escreve sobre um tempo que nunca pisou. E aqui o golpe se aprofunda, porque anacronismo é a impressão digital inconfundível de quem inventa o passado. É como alguém escrever um romance sobre a Idade Média e mencionar celulares tocando durante uma batalha de cavaleiros. O detalhe trai o autor. O detalhe grita que aquele texto foi fabricado muito depois, por alguém que olhou para o próprio tempo e projetou as ferramentas dele num cenário antigo que nunca conheceu de verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. O relato do Êxodo foi montado por homens vivendo num pequeno reino frágil, cercado por gigantes militares que a qualquer momento podiam transformá-los em pó. Esses homens, sacerdotes calculistas e escribas ambiciosos, olharam para o próprio desespero e perceberam uma verdade fria. Um povo pode perder guerras, pode perder terras, pode perder tudo. Mas se ele mantiver uma história grandiosa o bastante sobre si mesmo, ele sobrevive. E foi isso que eles fizeram. Pegaram uma tribo pequena, esquecida nas colinas, e transformaram-na no povo escolhido pelo Criador do Universo, resgatado pessoalmente das garras do império mais poderoso da Terra. Transformaram fugitivos em heróis. Transformaram derrota em drama cósmico. Transformaram medo em destino. E o mais genial, ou mais cruel, dependendo do ponto de vista, é que eles não pararam por aí. Eles institucionalizaram a mentira. Transformaram-na em ritual anual a Páscoa, onde a história seria recontada
ao redor de mesas iluminadas por velas, sussurrada de pai para filho, geração após geração, até que ninguém mais conseguisse imaginar que aquilo pudesse ser falso. Quando um povo acredita que foi escolhido, ele suporta qualquer sofrimento sem reclamar. Ele enfrenta qualquer inimigo sem recuar. Ele justifica qualquer violência como vontade divina. E foi assim que um pequeno reino virou uma força que atravessou milénios. Mas o verdadeiro horror dessa invenção ainda estava por vir, porque uma religião muito maior herdaria essa mentira e a transformaria em algo ainda mais poderoso e ainda mais perigoso. O cristianismo não apenas herdou essa mentira, ele pegou ela nas mãos, poliu cada detalhe e transformou-a em uma arma ainda mais devastadora do que os escribas originais jamais sonharam. E poucas pessoas param para perceber o quanto isso é perturbador. Porque quando você olha com atenção para a narrativa cristã, percebe que ela foi construída como um espelho deliberado da história do Êxodo. Jesus é apresentado como o novo Moisés. A crucificação é cuidadosamente alinhada com a Páscoa, o mesmo ritual que celebra a fuga inventada do Egito. A ressurreição ecoa a travessia do mar como símbolo final da libertação. Tudo encaixa perfeitamente, rápido demais, limpo demais, conveniente demais. E esse encaixe tão perfeito é justamente o que trai a construção. Porque se a base daquela primeira história era uma invenção, então toda a arquitetura erguida em cima dela também balança. Se Moisés nunca existiu como personagem real, então Jesus, como o novo Moisés, perde o próprio fundamento do argumento. Uma invenção se tornou a raiz de 2000 anos de doutrina, de guerras santas, de cruzadas, de tribunais religiosos que queimaram quem ousou duvidar. E isso deveria te fazer parar e pensar. Porque todo mito de escolha gera, quase automaticamente, um mito de exclusão. Se você foi escolhido por Deus, então alguém precisa ter sido rejeitado por Ele. Se você foi libertado, alguém precisa ter sido condenado. Essa é a lógica venenosa que se esconde dentro da bela história do resgate divino. E foi exatamente essa lógica que, ao longo dos séculos, alimentou conquistas, massacres e expulsões em nome de uma vontade celestial muito conveniente para quem segurava a espada. Reis e sacerdotes descobriram cedo que poucas ferramentas são tão eficientes quanto um povo convencido de que Deus está do lado dele. E foi assim que a mentira, antes restrita a pergaminhos antigos, se transformou em sangue derramado em campos de batalha ao redor do mundo inteiro. E o caso mais escancarado dessa maquinaria em ação está gravado na história da tomada de Jericó, aquela cidade lendária cujas muralhas supostamente desabaram ao som mágico das trombetas. Todo mundo já ouviu essa história contada em escolas, em igrejas, em filmes, em desenhos infantis. A imagem é vívida. Soldados marchando em círculo, sacerdotes soprando instrumentos antigos e então, como num truque de teatro divino, as paredes gigantescas caindo como se fossem castelos de areia. Uma narrativa poderosa, bonita, cinematográfica. Só que existe um detalhe devastador que raramente te contam. Quando arqueólogos sérios escavaram o local real onde Jericó ficava, descobriram algo que derruba a história inteira. A cidade nem sequer estava habitada no período em que a Bíblia coloca esse milagre. Suas muralhas haviam desmoronado muito antes, talvez por terremoto, talvez pelo tempo, talvez por qualquer outro motivo mundano. Quando os supostos conquistadores chegaram, não havia trombetas milagrosas derrubando nada, porque simplesmente não havia nada em pé para derrubar. Apenas ruínas antigas, pedras espalhadas, um silêncio empoeirado, onde os autores da narrativa preencheram com heróis, milagres e vontade divina. E aqui a coisa fica verdadeiramente grave. Porque se Jericó é um golpe no peito dessa história, ela expõe um padrão.
O mesmo padrão aparece em outras conquistas narradas como triunfos sagrados. Cidades que nunca existiram no tempo certo, batalhas que deixaram zero vestígios, heróis sem biografia verificável. Tudo feito sob medida para justificar posse de terra, domínio sobre povos vizinhos, autoridade moral sobre os rebeldes internos. E agora, com tudo isso desabando diante dos seus olhos, talvez você ainda esteja se agarrando a uma última certeza. A certeza de que, pelo menos, o autor por trás de tudo isso era real. Mas é exatamente aí que espera o golpe mais doloroso de todos. Moisés nunca escreveu uma única linha dos livros que levam o seu nome. E essa talvez seja a verdade mais escondida de todas. Durante gerações inteiras, ensinaram com voz firme e olhar solene que os 5 primeiros livros da Bíblia saíram direto da mão daquele profeta, escritos sob inspiração divina em noites silenciosas no deserto. Uma imagem bonita, reconfortante, quase cinematográfica. Só que quando estudiosos sérios colocaram o texto sob lupa, sem a venda da tradição, o que encontraram foi algo completamente diferente. Estilos de escrita que mudam drasticamente de um capítulo para outro. Vocabulários que parecem vir de séculos distintos. Teologias que se contradizem dentro do mesmo livro. Uma voz chama o Criador por um nome. Outra voz o chama por um nome completamente diferente. Aparecem 2 versões da criação do mundo. 2 versões do grande dilúvio. 2 versões da mesma lei fundamental. Um único autor jamais escreveria assim. Nunca. Isso é trabalho de muitas mãos, em muitos tempos, costuradas depois por editores anónimos, tentando criar a ilusão de unidade. Surgiu então a chamada hipótese documental, que identifica pelo menos 4 fontes distintas entrelaçadas no texto sagrado. Cada fonte carrega sua própria época, sua própria região, sua própria agenda política. E aqui vem o detalhe que derruba a última certeza. Todas essas fontes foram produzidas muito depois do tempo em que o profeta supostamente viveu. A lei de Moisés foi, na verdade, escrita por homens que nunca pisaram no mesmo deserto que ele. Homens que nunca ouviram sua voz. Homens que nunca tiveram acesso a qualquer testemunha real, porque testemunhas reais jamais existiram. E se nem a autoria é verdadeira, se nem o autor é real, então o que mais de toda essa fundação que seguramos com tanta fé pode estar feito de pura ilusão? A resposta a essa pergunta é mais perturbadora do que você imagina. Moisés emerge ao final dessa investigação inteira não como um homem de carne e osso, mas como uma criação literária cuidadosamente costurada. Um avatar construído com os medos, os traumas, as esperanças e as ambições políticas de um povo inteiro em crise. Ele nunca menciona os grandes impérios que realmente moldaram aquela região. Ele nunca toca no exílio doloroso que seus supostos descendentes sofreram. Ele está congelado num passado fabricado que só reflete as angústias dos homens que o escreveram muito depois. E é aqui que a mentira mostra o seu lado mais perigoso, porque ela nunca foi inofensiva. Essa história justificou conquistas de terras alheias, silenciou vozes femininas durante séculos, perseguiu quem ousou duvidar, ergueu muros entre povos que poderiam ter vivido em paz, tudo em nome de uma vontade celestial que nunca foi pronunciada. Mas quando você puxa a cortina, o que encontra por trás não é Deus, é maquinaria humana. Múltiplos autores, mitos emprestados de culturas vizinhas, agendas políticas calculadas a frio, reescritas intermináveis, feitas por mãos ambiciosas ao longo de séculos. A autoridade que tantos mandaram você obedecer sem questionar foi construída sobre areia movediça. E sim, isso assusta, mas também liberta. Porque agora você pode trocar obediência cega por empatia verdadeira.
dogmas por curiosidade, medo por dúvida saudável. A moral dessa história inteira é simples e cortante. Toda instituição que exige sua submissão em nome de uma verdade que não suporta perguntas está escondendo algo. Sempre. E agora eu te lanço uma pergunta direta, e quero que você responda nos comentários sem medo. Se um dia descobrissem provas definitivas de que tudo isso foi inventado, você teria coragem de abandonar o que te ensinaram? Ou preferiria continuar acreditando na mentira confortável? Deixa sua resposta honesta aí embaixo. Deixa seu like e se inscreva no canal para não perder o próximo segredo.